Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo, questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E o assunto do programa de hoje é sobre direito do consumidor, um dos assuntos que dá o nome ao programa. E quem está conosco hoje é um dos fundadores do programa, um grande especialista no tema de direito do consumidor, Dr. Santini. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Vamos ratificar as tuas palavras, que é um programa de utilidade pública e tem a missão de todos que estão aqui de dar os caminhos da solução. Primeiro, não tendo uma solução entre fornecedor e consumidor, e aí a gente dá a segunda opção do caminho, que é PROCON, Poder Judiciário e assim por diante. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é de um telespectador anônimo. Ele falou o seguinte: descobri uma conta aberta na Caixa Econômica Federal em meu nome. Já fui 2 vezes na Caixa e dizem que a conta é uma conta digital. Mas eu não abri conta nenhuma. O que eu posso fazer, doutor Santini? É muito oportuna essa pergunta do consumidor anônimo. Não interessa se é digital ou é física a abertura da conta, a responsabilidade é do banco. Se ele não abriu, o titular é o único que pode fazer isso, ele tem que, primeiro passo, falar com o gerente do banco. Falou com o gerente, faça isto formalmente, porque exige uma resposta formal. E conforme a resposta formal, pode servir como uma prova documental. Então, faça a consulta formal com o gerente, não com o intermediário. Protocola, e aí dá prazo, se for necessário, 5 dias, não mais do que isso. Esse é o primeiro procedimento. Aí eu recomendo todos, aliás, nós estamos vivendo um cenário mundial de golpes, Golpes de todos os tipos, é só escolher qual é que tu quer e conhecer para evitar o golpe contigo. Então, é o seguinte, entra em contato com outras instituições financeiras, bancárias, etc., entra em contato com o SPC e Serasa. Se teu CPF já não tem alguma situação de negatividade, porque se é um golpista, ele vai usar em outros segmentos. Faz um boletim de ocorrência, isso é importantíssimo, E aí ele pode escolher. Primeira, se não tiver solução, Banco Central. Denuncia essa instituição ao Banco Central e ele tem tudo documentado. Segundo, ele pode entrar com uma ação por dano moral, contra a instituição financeira, contra a sua agência, no caso Caixa Econômica. Aí ele pode optar ou juizado especial ou justiça comum. Como é Caixa Econômica Federal, tem que ser juizado especial federal. Não pode ser o juizado especial comum. Então, no juizado especial. E aí, dependendo do valor, seja a soma do dano material mais ou a soma do dano provável dano moral, não pode, no caso de juizado especial federal, não pode passar de 60 salários mínimos. Muito bem, muito bem. Realmente, acho que também teve um momento que o governo tem as ações, ajuda, tipo na enchente, também teve gente que abriu conta para poder receber esses valores do governo federal, teve gente que tem Bolsa Família, várias vezes, se teve alguma ajuda no momento, o governo propriamente acaba abrindo essas contas digitais, mas às vezes tu não fez nada disso e aparece uma conta no teu nome lá. Mas tudo tem que ter a permissão do seu titular, e aí ele tem que
depois de providenciar tudo isso aí, ele tem que entrar, por exemplo, assim, com uma ação junto à instituição financeira de não cobrança de qualquer pendência futura daquele golpe, né? Inexigibilidade, encerramento de qualquer conta que ele não abriu, e aí todos os procedimentos que ele deve seguir junto à sua instituição Tem que financeira. ter bastante cuidado mesmo, que os golpes estão aí. Bom, então agora temos a pergunta do telespectador Carlos, aqui de Porto Alegre. O para-brisa do meu carro foi quebrado por um galho de árvore que caiu devido ao último temporal forte que aconteceu. Tenho o direito de cobrar do poder público, doutor Santini? Claro. Carlos, é muito importante isso aí. Aliás, há muito tempo, lá em 2009, quando esse programa já estava no ar, vinha muitas perguntas de consumidores que andavam em calçadas públicas, né? E tropeçava, calçadas mal feitas e mal fiscalizadas pelo poder público, e tinha danos pessoais, né? Fratura de tornozelo, machucar, acabava no pronto-socorro. E perguntava exatamente qual é a responsabilidade da prefeitura. No caso de calçada, é os dois, é o proprietário que tem a obrigação de fazer a calçada e a prefeitura que tem a obrigação de dar segurança a essa calçada pública. No caso de árvores e de situações climáticas que aconteceram aí, seja imóvel, seja o automóvel, o que o Carlos tem que fazer? Primeira coisa, um boletim de ocorrência. Fazer o encaminhamento à prefeitura, verificar qual é a secretaria responsável, que é responsável pela poda e a manutenção das árvores com segurança, sem, digamos assim, o corte definitivo dessa árvore, até ela pode ser condenada e tem que cortar e aí ser replantado, ele tem que entrar em contato com a prefeitura. Não tendo fazer um encaminhamento formal com esse BO que ele já fez, um encaminhamento formal e pedindo apresentar laudo, né, do reparo, né, tem que ter um laudo técnico de uma oficina e 3 orçamentos. Se a prefeitura não der retorno, aí, Carlos, só tem um caminho, uma ação judicial contra a prefeitura. Tem que fazer para educar o poder público também sobre a sua responsabilidade, porque isso é responsabilidade do poder público. Então, seja um automóvel, seja um imóvel, primeiro o procedimento, boletim de ocorrência, segundo, entrar em contato, aliás, segundo, ter laudos, e terceiro, ter orçamento, e aí fazer o encaminhamento no campo administrativo dentro da construção da solução, não tendo poder judiciário. Porque às vezes a gente sabe de casos até de pessoas que têm grandes árvores na frente da sua casa, né? Abrem chamados na prefeitura, a prefeitura não consegue fazer a devida poda, né? E daí tem um jogo de empurra-empurra, né? Ou para a companhia de energia elétrica ou a prefeitura, um fica colocando a responsabilidade do outro, né? E neste caso aí fortalece o direito do consumidor, porque ele que não é especialista em poda, já tinha comunicado um caso desse à prefeitura, e a prefeitura nada faz. E aí vem cair o galho e prejudicar um imóvel ou automóvel. Responsabilidade direta e objetiva da prefeitura. Bom, agora temos a pergunta do Miguel. É legal a cobrança de taxa de administração de consórcio, doutor Santini? É legal. Aliás, o consórcio é uma iniciativa que está dentro da economia brasileira e em todos os países, né? Que passa a ser uma vantagem adquirir bens móveis e imóveis, etc., através de consórcio. Por quê? Porque é um grupo de pessoas que se reúne sobre, digamos, a condição e a autorização do Banco Central, é o Banco Central que autoriza o consórcio, e aí um alerta, antes de você entrar num consórcio, consulta se esse consórcio está devidamente regularizado e autorizado pelo Banco Central, primeira coisa. A taxa de administração cobrada no consórcio, ela varia entre 10%, 12% até 15%. E aí tem a pergunta seguinte, pode cobrar mais que 10%? Pode. Tem uma resolução, aliás, uma súmula 538 do STJ, que pacifica a cobrança acima de 10%, porque tradicionalmente é 10%, 12%, não passa disso. Então é legal. Agora, se for uma taxa maior,
né, tem que verificar se essa taxa não é uma cobrança abusiva. Se é abusiva, tem que denunciar. Aonde? No Banco Central, no PROCON, no Ministério Público, porque é um direito difuso, né, de uma coletividade, e procurar o Poder Judiciário para não ter nenhuma cobrança abusiva, mas legal ela é. Até acho que nesses momentos de juros mais altos, né, que nós estamos vendo no momento, até o momento que o consórcio acaba crescendo até as vendas nesse período, porque acaba sendo uma alternativa até mais em conta do que um financiamento imobiliário, que as taxas estão nas alturas. Né? Não, e depois tem todas umas regras, né? Tu não tem pressa do bem que tu está participando desse consórcio, tu deixa correr os anos, pagando sempre em dia, porque senão tu perde o direito, em caso de um sorteio, tu perde o direito de levar o prêmio. Mas se tu for, digamos, sorteado nas primeiras reuniões, que é uma reunião mensal, tu tem um bem, digamos que custa R$200 mil, e talvez tu tenha pago aí 10%, 5%. Então, vale a pena. E aí, né, tu pode vender a carta de crédito ou ficar com o bem. Então, é uma vantagem. Bom, agora temos a pergunta da Mariana. A cobrança do meu condomínio é feita em débito em conta, pois no mês passado isso não foi feito e a imobiliária mandou uma correspondência cobrando o pagamento. Tive que pagar atrasado e com multa. Posso responsabilizar o banco por esse problema, doutor Santini? Mariana, quando a gente autoriza o banco para fazer um débito daquela cobrança mensalmente, é para que a gente não corra o risco de esquecer de pagar aquele compromisso financeiro. Ponto. Então, aí, Mariana, primeira coisa, o que aconteceu? Tem uma administradora do condomínio, etc. A tua relação é com o condomínio. Faça uma correspondência, prova que foi autorizado esse débito na sua conta corrente, ou seja, eles, o condomínio e a administradora, quem que tem que identificar quem é que errou, menos a Mariana, né, porque ela autorizou, a não ser que não tivesse fundo, aí ela passa a ser responsável. Mas se tem fundo na conta corrente e não foi feito o débito que ela autorizou, ou é falha do condomínio, ou da administradora, ou do banco. Então, eles têm que encontrar o culpado, lamentavelmente. Ela não pode ser penalizada, apesar que a responsabilidade dos pagamentos dos nossos débitos somos nós, mas quando tu autoriza um débito em conta corrente, é porque tu tem dinheiro lá e tu não precisa estar fazendo nenhum tipo de controle. Então, Mariana, o condomínio tem que se posicionar, a administradora tem que também, e verificar quem é que errou. Se for o banco, a administradora e o condomínio vai responsabilizar o banco. Agora, a Mariana não pode pagar multas e outras taxas por atraso. Por isso que a Mariana tem que fazer isso de uma forma documental com protocolo. Muito bem, ótimos esclarecimentos daqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva na agenda do seu celular. O nosso número é o 51 985 946 773. E hoje no programa estamos falando sobre direito do consumidor e quem está conosco hoje é o nosso grande especialista no tema, doutor Santini, que está aqui esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, a primeira pergunta do bloco é do Bruno. Ao fazer a compra em uma loja,
O vendedor me informou que haveria preços diferentes se o pagamento fosse em dinheiro ou se fosse em cartão de crédito. Diz que com dinheiro ia sair mais barato. É legal fazer essa diferenciação entre as formas de pagamento, doutor Santini? Bruno, é legal desde 2017, com a Lei Federal 13.455 de 2017, acabou com a situação que o Código, inclusive, estabelecia, o Código de Defesa do Consumidor estabelecia, que compras pago em dinheiro e cartão tinha que ser o mesmo valor. A partir daí, não, tem que ser diferenciado. Então, o vendedor está correto, foi informar. Mas eu dou um alerta para todos os fornecedores. Colocam em espaço destacável esse tipo de informação para todo cliente que chega na loja, eles ficam sabendo de início que pagando em dinheiro, em cash, ou cartão de crédito em débito, não em crédito, em cartão débito, eles fazem um preço diferenciado, mas tem que informar. O direito e a obrigação da informação tem que ser clara, precisa e completa. Ponto. Então, Bruno, ele eu analiso isso aí como vantagem, né? Porque é uma opção que quem vai escolher é o consumidor. Se eu pagar em cash, em dinheiro, é a única forma que nenhum estabelecimento pode se negar a receber o dinheiro, a moeda oficial brasileira, e aí tu tem uma vantagem. E eu sempre digo que o consumidor só tem vantagem quando paga à vista, né? É o poder de barganha. Tem vantagem e poder de barganha, de negociar. Se o cara não concordar com a tua contraproposta, bom, a tua contraproposta deixou de ser compromisso, né? Mas eu faço sempre uma contraproposta para pagar menos, mas em dinheiro. Então, é isso aí, é uma vantagem hoje para o consumidor. Mas até acho que vejo muitos estabelecimentos têm o mesmo preço, acho que a maioria, um que o outro que tem essa diferenciação. No segmento de combustível é muito comum, né, ter preços iguais para cartão à vista e cartão de débito. Bom, até porque tem toda uma questão, nos postos tem toda uma questão, tem que usar uma máquina, tem que usar outra, tem que ter um posto numa bomba, tem que botar um preço à vista, outra bomba tem que botar o preço, daí acabou o preço à vista, só tem o preço a crédito, então acho que tem mais facilidade de acabar tendo tudo o mesmo preço daí. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Luísa. Já identifico de cara quando são as ligações de telemarketing ou tentativa de golpe. Não atendo e bloqueio o número imediatamente. Só que as ligações continuam e sempre com números diferentes. Alguns têm cara de pau de deixar mensagem na caixa postal. Tem alguma forma de parar com esse tipo de ação, doutor Santini? Tem, porque tem uma lei federal hoje que foi lançada, que é a Lei Não Me Perturbe. Isso é uma lei federal da Agência Nacional de Telecomunicações. E alguns estados, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos também a Lei Não Me Perturbe, é estadual, então tu pode fazer, eu recomendo fazer a nível federal, fazer um cadastro de todos os seus telefones, né, entrando no site dessa lei, ou na Anatel também tem lá, Não Me Perturbe. Aí cadastra os telefones para não receber chamadas indesejadas, né, invasão de privacidade, perturbação do meu sossego e da minha família. Tudo isto dá condições de eu entrar com uma ação por dano moral. Então, primeiro, cadastra. Tem que aguardar 30 dias. Os telefones cadastrados ali, se receber depois dos 30 dias qualquer chamada, ela tem que denunciar no PROCON, ter prova que ela fez o cadastro e que está recebendo chamadas indesejadas, perturbando o sossego familiar, etc. E aí entrar com uma ação por dano moral contra a origem desse telefonema. Então, lá na Anatel Não Perturbe, a gente registra o nosso número de telefone, que eu não quero receber mais ligações no meu número. Isso, daquele tipo, telemarketing, golpes, todo que tipo de telefone, porque daí o cara que faz a chamada nesse número vai apresentar ali que esse número está bloqueado para qualquer tipo de contato e para qualquer tipo de serviço que você não está solicitando. Ponto.
Eu acho que Uma garantia à sua privacidade. eu até acho que eu vou ter que fazer de novo esse meu Perturbe, já cadastrei no passado, mas acho que de tempos em tempos tem que fazer um novo cadastro, porque isso acaba trazendo prejuízos, seja para a tranquilidade, seja até para negócios, né? Porque tu acaba deixando de atender um cliente, às vezes, porque tu acha que é um desses números que fica ligando insistentemente Isso. durante o dia, mais de 20 ligações durante o E dia. outra, é importante a gente, quando desconhece o telefone, hoje tu tem um cadastro, né, uma agenda, que normalmente quando vem a chamada de uma pessoa que é teu contato, já aparece o nome, né? Então, uma segurança. Mas quando tu desconfia que não é uma pessoa cadastrada na tua agenda, não atende. Quando tiver uma mensagem no WhatsApp oferecendo alguma vantagem, etc., extremamente vantajosa, sai correndo, digo sempre, não abre, não informa nada, não entra em contato e não digita nada. Isso é uma segurança para não depois cair em algum golpe aí que vai ter prejuízo e muitas consequências. Bom, agora temos a pergunta da Natália. Existe alguma possibilidade de, ao colocar o meu CPF na nota fiscal, os meus dados sejam utilizados por terceiros, doutor Santini? Bom, em tese não, né? Aliás, hoje é muito comum, né? A maioria dos estados brasileiros tem um incentivo de colocar, um incentivo aos consumidores de colocar o CPF na nota fiscal ou cupom fiscal. E aí tem algumas vantagens, depois nós vamos citar. Em princípio, não é para ser. Aliás, foi criada uma lei geral de proteção dos dados da pessoa física, né? Para usar qualquer informação de um consumidor, tem que ter a autorização expressa desse consumidor, não pode ser usado os dados. Mas a gente sabe que na prática, né, já houve, até a Receita Federal já negociou o cadastro de contribuintes, né? Então, existe um mercado negro aí que vende cadastro de pessoas, etc., sem autorização. Que eu diga agora os aposentados, né? Exato, exemplo recente aí. E aí, qual é o incentivo do CPF? Sorteios em prêmios, IPTU, IPVA, crédito para entrada de shows, etc. Então, tem algumas vantagens. Eu uso isso aí. E o mais importante, por que os estados estão fazendo isso aí? Evitar sonegação fiscal, tributária e fiscal. Então, é o seguinte, é um posicionamento de uma relação de consumo responsável e consciente. Quer dizer, o consumidor, ao solicitar a indicação do CPF na nota fiscal ou cupom fiscal, ele está ajudando, fazendo uma fiscalização também para o Estado. Tem que fazer um cadastro na minha nota gaúcha, eu acho, para poder fazer esses créditos depois. Eu faço de 3 a 4 meses, eu resgato lá uns R$50 mais ou menos, eu recupero. Hein? Bom, agora temos a pergunta do Rafael. Quando posso começar a cobrar que os produtos que compro tenham todas as informações no rótulo, doutor Santini? Olha, isso já existe base legal para isso, né? Se algum produto for colocado no mercado com acesso ao consumidor e não tiver todas as informações, nome do produto, claro, nome do produto ou o nome mais tradicional, o nome científico, o nome comum, a composição do produto, o peso, o preço, o nome do fabricante, endereço do fabricante, o saque, o sistema de atendimento ao cliente, caso ele tenha dúvida, o produto venha a causar um prejuízo à saúde, que o cliente possa, tudo isso aí. Se tem algumas restrições, algumas pessoas têm restrições ao glúten, a esse tipo de coisa, tem que informar. Então, é obrigação, Rafael, ter todas as informações. Se não tiver, pode denunciar no PROCON, Vigilância Sanitária, né? Inmetro, porque tem situações de pesos e medidas, etc. Mas, normalmente, isso aí, se faltar uma informação, tem que ser denunciada, mas eu acredito que a maioria dos fabricantes estão cumprindo a lei. Temos agora a pergunta do Guilherme. Tem uma viagem marcada com conexões em 2 lugares.
Por falta de tripulação, o voo acabou sendo transferido para o dia seguinte. O resultado é que acabei perdendo a segunda conexão, o que me fez perder um dia de viagem. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem algum tempo máximo estipulado para que eu possa tomar providências, doutor Santini? Guilherme, tem que fazer. Tem um minutinho agora. Então é o seguinte, prazo máximo até 5 anos, não deixa chegar aos 5 anos. Quem causou o problema foi a companhia. Ora, que falta de planejamento, tem que ter um plano B para substituir a equipe que ia fazer o voo. Então, registra tudo, Guilherme, registra tudo, painel, coisa, tu tem que ter algumas situação. Tudo que você gastou a mais, guarda o comprovante e entra, só tem um caminho. Nós temos junto ao fórum a ANDEP, uma Associação Nacional de Defesa do Consumidor. Liga para a ANDEP 99221-2797, que entra com uma ação na Justiça, ganha dano material e ganho moral. Doutor Santini, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e agradecer nossa qualificada audiência, desejar uma ótima semana. Tchau, tchau.